pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Praxis Pocket, um podcast de até 25 minutos para a gente bater um papo e conversar um pouquinho sobre várias coisas relacionadas à teologia e à Bíblia e o cristianismo, enfim. Sejam muito bem-vindos. Muito bom ter você aqui com a gente. Meu nome é Thiago Vercelino e eu vou caminhar com vocês aqui junto com o Pedro Vercelino. Sim, os sobrenomes são os mesmos porque nós somos irmãos. E ele vai contar um pouquinho primeiro quem ele é e depois a gente entra no assunto que a gente quer conversar com vocês hoje. Olá pessoal, muito bom estar com vocês de novo. Eu sou o Pedro Vercelino, eu sou casado com a Tamires. Nós moramos em Atibaia, eu sou missionário da Palavra da Vida aqui, trabalho junto ao Seminário da Palavra da Vida e sou pastor de jovens e adolescentes numa igreja em São Paulo, a Igreja Cristã Evangélica Betel. Pedro, tem sido muito comum a galera falar na igreja que o jovem na faculdade ele acaba se desviando. E que a gente tem que cuidar do jovem, preparar o jovem para esse momento. O que você acha disso? Como lidar com essa geração que pode, de repente, ser denominada essa geração perdida, que vai para a faculdade e tal? Você concorda com essa ideia de que eles se desviam na faculdade mesmo? Como lidar com os jovens nesse sentido? Thiago, essa é uma ótima pergunta. Eu confesso que eu tenho respondido bastante ela ultimamente. Isso, inclusive, tem me feito refletir nela bastante ultimamente. Especialmente agora porque a gente tem visto surgir, né? Esse ano tem sido marcado por isso, por uma guerra geracional, né? Um duelo geracional, né? Aquela questão dos cringe, que é essa geração dos Zennials, né? Essa geração aí de 96 pra cá. Tem falado dos Millennials, né? Que são a geração anterior. Como vocês são tiozões, né? Seria mais ou menos essa ideia do cringe, né? Nossa, como vocês são zoados, quadrados, antiquados, tudo mais, com uma parada, né? E essa geração é a geração que faz vídeo no TikTok, né? Então a geração anterior, ela é zoada porque ela posta foto com café e ela acorda cedo pra trabalhar. A geração dos Zennials, ela acha que isso é um problema porque eles vivem de futilidades na internet. E isso tem criado conflitos geracionais, inclusive, né? Isso, inclusive, tem criado barreiras pro pastoreio, né? Essa geração Z tem colocado barreiras para ser pastoreadas por gerações anteriores e as gerações anteriores não têm aprendido, de certa forma, a lidar com eles. E tem taxado eles de várias coisas, de forma pejorativa, inclusive. E aquela dinâmica bíblica, né? Do pastoreio mútuo e até dos mais velhos para com os mais novos tem sido perdida nessa nossa geração. Especialmente por causa desses duelos geracionais. E isso é, de certa forma, um problema quando a gente fala, de fato, dessa questão do abandono da fé no ambiente universitário, né? Antes da gente falar um pouquinho sobre isso, a gente precisa só ter um breve perfil do que é essa geração que abandona a fé no ambiente universitário, né? É legal lembrar que não é um perfil de uma das gerações que você citou, né? Mas é o perfil da geração que abandona a fé. Ela tendo 12 anos ou ela tendo 40 anos, qual é o perfil dessa geração que tem abandonado a fé? Legal, exato, boa contribuição. Essa geração é talvez a geração mais conectada à internet do que todas as outras. Essa é de fato a primeira geração que nasceu totalmente imersa na cultura digital, né? Então, eu não sou velho, meu irmão é bem mais velho do que eu, mas nós somos da época da internet discada. Dava pra ouvir, não tinha como usar a internet escondido em casa. Você ia ouvir e o computador ia ligar, né? Essa é a geração que nunca passou foto por infravermelho. Não sabe o que é mandar um SMS, por exemplo. Então agora você já viu que eu não sou tão novinho assim, porque eu tive um celular com infravermelho, né? Então se você não sabe o que é isso, dá um Google, você é de uma geração nova. Se você sabe o que é isso, você é velho igual eu. Mas essa é a primeira geração totalmente imersa na cultura da internet, que faz tudo pela internet. Eles já nasceram na época do WhatsApp. E eles sobrevivem no mundo sem razão de existência. É a geração mais perdida no sentido de propósito de vida que existe. São despreparados para a vida adulta. É uma geração insegura, medrosa. É a geração talvez que mais sofre de doenças mentais, por exemplo. Que mais possui rótulos de depressão, de diagnósticos, né? De depressão, ansiedade, transtornos os mais diversos. E é uma geração que, inclusive, eu acho que aqui é um ponto que nós perdemos a mão, inclusive. É uma geração menos racionalista do que a geração anterior. E ela é uma geração mais mística do que a geração anterior. A geração anterior é a geração dos pensadores, de certa forma. É a geração da galera que vai criticar o sistema, que vai querer quebrar tudo, que vai pra rua e tudo mais. Essa geração
que é a geração perdida, que alguns têm chamado também, a geração Z, de certo sentido, é uma geração mais mística, da experiência com Deus, é a geração do fitoterápico, da homeopatia, né? Nada contra, não estou exercendo um juízo de valor. Minha esposa é farmacêutica, eu sei que existe grande diversidade de opiniões a respeito disso, mas é a geração que tem dado mais voz e vazão para esse tipo de proposta e abertura para esse tipo de situações, né? Então, essa é a geração que tem passado por esses dilemas e lidado com estes problemas. E aí, quando a gente fala sobre a universidade, o que a gente encontra? Então, a gente vai ouvir diversas coisas como essas, né? De que as pesquisas apontam para algo a respeito do abandono da fé. O problema é que as pesquisas são bem conclusivas, né? Elas não apontam que o jovem abandona a fé na universidade e volta quando tem filho, por exemplo. Porque ele quer criar o filho dele na igreja como ele foi criado. Por exemplo, a igreja vai dizer, inclusive, a universidade é hostil à fé. Mas hostil de qual forma? Ela é ateia? Ela é anticristã? Ou ela propõe um universo à parte do cristianismo que é atraente de tal forma para o nosso jovem? Ou, né, aquilo que eu creio que é onde também nós perdemos a mão nesse diálogo, que é colocar a culpa no intelectualismo da universidade, né? Professores ateus querem te converter com ideologias políticas e econômicas das mais diversas e querem te arrebanhar pro mundo deles. Qual o problema? Deixa eu ir de baixo para cima. Primeiro, as nossas universidades possuem professores cada vez menos preparados e menos intelectuais como antigamente. A universidade hoje não tem mais professores que querem te converter para uma ideologia sociopolítica e econômica. Existem professores que querem te levar pro bar para beber com eles e ficar com eles. Essa é uma realidade da nossa universidade hoje. Professores jovens, modernos e para frente, que aproveitam dos seus alunos de certa forma para conseguir inclusive benefícios com isso. Isso sempre existiu. Mas hoje isso existe em maior proporção. A universidade ela é hostil à fé, ela pode ser hostil à fé. Mas numa época onde o que mais se avança e se defende é o certo pluralismo ideológico e religioso, a universidade ela não só se tornou um lugar não mais hostil à fé, mas ela se tornou um lugar de discussão da fé. O problema é que todo mundo tem fé em tudo. No gnomo, no baseado, nas paredes, no professor de filosofia, no catolicismo, no cristianismo, no bandismo e tudo mais. Então, a universidade não é um ambiente hostil à fé. Ela é um ambiente hostil à moral cristã. Ela é um ambiente hostil à crença no sobrenatural do cristianismo. Mas ela não é hostil à discussão de espiritualidade, por exemplo. Especialmente numa geração que não é mais uma geração extremamente racionalista, mas é uma geração que agora ela é marcada por uma busca do misticismo, do transcendente, do espiritual, seja isso o que for. Mas Pedro, não só os jovens veem, ou não só a igreja vê essas questões que estão acontecendo, né? Elas vão rotulando, né? O cristianismo vai dizendo, o jovem está tendo problema com isso, o jovem está acontecendo isso com isso, a faculdade, os professores e tal. Mas também existe um lado que tem a ver com o próprio jovem, né? Os sentimentos que estão dentro do próprio jovem, né? O assunto hoje aqui é o jovem, a juventude. O próprio jovem também tem relação ao outro lado, que também influencia nessas causas, né? Exatamente, Thiago. E é por isso que quando a gente olha para as causas dessa geração perdida, a igreja põe a culpa na universidade, mas o jovem põe a culpa na igreja. Porque a igreja é super protetora, porque a igreja não está aberta a discutir e a dialogar questões contemporâneas e dar abertura para a criatividade do jovem, porque a igreja é superficial, ela só discute trivialidades, porque a igreja é anticientífica, ela não está disposta a lidar com a ciência. E, queridos, em tempos de pandemia, nós vimos uma igreja extremamente anticientífica, né? Nós vimos pessoas por aí dando diagnósticos de púlpito. E vimos pessoas aí falando de marca da besta na vacina, né? Nós experimentamos isso. Então, de certa forma, existe um eco real nessas acusações. A igreja é repressora. Ela não está pronta para lidar com o diferente. E aquele que é diferente, ela silencia. A igreja é exclusivista, né? Então, na visão do jovem que culpa a igreja ela não está disposta a lidar com outras ideias e considerar outras opiniões. E aí, como pastor, eu preciso defender a igreja também. Porque a igreja não é... A igreja, em certo sentido, ela deve ser exclusivista naquilo que é a doutrina central do cristianismo.
aquilo que nos distingue, de fato, e isso é um problema. Muitos jovens pensam, mas por que eu não posso ser calvinista e arminiano ao mesmo tempo? Por que eu não posso ser presbiteriano de 5 pontos e questionar o fato de que os dons não existem mais e crer em todos os dons? Cara, porque isso é incompatível com a sua tradição. Por que eu não posso ser batista e batizar criança? Porque isso é incompatível com a sua tradição. Mas então vocês são muito exclusivistas, são dogmáticos. Sim, a igreja é assim, e não é um problema. Né? O problema é que o espírito desta era diz ao jovem que qualquer momento onde você bate o pé numa convicção, isso te torna fechado ao diálogo, né? E aí, por isso que os jovens dizem, inclusive, que a igreja é dogmática, né? Ela diz o que deve ser crido e não está disposto a questionar ou conversar o diferente. Então, gente, o jovem, ele, de fato, faz uma leitura da igreja. E, em alguns momentos, a leitura da igreja ela é genuína. Mas eu não sei se realmente a culpa é da igreja, como o jovem diz que a culpa é. E a minha pergunta agora vem diretamente nesse ponto. Então, de quem é a culpa? É da igreja ou é do jovem? Quem que soluciona esse problema? Onde que a gente encontra a resposta? Ou da universidade, né? Que é onde a igreja... Ou da universidade, né? É culpa da igreja, da universidade, é do jovem? Aonde a gente encontra essa resposta pra gente encontrar um culpado? Porque é importante a gente encontrar uma causa, né? Quem me ouve sabe quanto eu gosto da palavra culpa, mas às vezes ela é drástica demais, né? Alguma responsabilidade para nós entendermos aonde que nós devemos ajudar, como é o melhor jeito de ajudar, né? Aonde a gente encontra isso? Tiago, eu acho que a resposta tá quando a gente olha para as escrituras e vê onde a escritura coloca o problema. De fato, o secularismo, o ceticismo e o paganismo estão presentes ao longo de todas as escrituras. Eles foram desencaminhadores do povo de Deus desde o Antigo Testamento no deserto. O povo de Deus tem abandonado a Deus por causa do paganismo, do secularismo, do misticismo, por aí. Mas sempre que o povo de Deus abandona a Deus, Deus não sai por aí matando e quebrando ídolos. Deus sai por aí disciplinando, corrigindo o seu povo. Porque a todo momento ele vai dizer, como ele vai dizer lá em Ezequiel, né? Que o seu povo não tem mais ídolos de barro, mas possui ídolos nos seus corações. A grande questão, então, é que quando as escrituras apontam um problema para essa apostasia, para esse abandono da fé, ela coloca o problema na carnalidade do coração. Se a gente olhar, por exemplo, para 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, 2 Timóteo 4,10, Paulo vai dizer que um rapaz, olha aí o nome dele, Demas, me abandonou, pois amava as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Quando Paulo fala sobre o abandono de Demas, ele coloca o abandono de Demas de forma pejorativa. A gente não sabe o que de fato Demas estava se comprometendo ou deixando de se comprometer com Paulo. Mas a gente vê, na verdade, Demas, ele renegando a vida de Paulo e as consequências de uma vida como a de Paulo, 2 Timóteo aqui, finalzinho da história do Novo Testamento, ano 68, provavelmente 67, Paulo tá preso. E Paulo vai morrer. E se Paulo vai morrer, Demas não quer estar com ele, porque talvez o que sobe para Demas é o que Paulo vai sofrer. Se a gente olhar, por exemplo, para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, 1 Timóteo 1, 19, a gente ouviu uma história de 2 homens chamados Himeneu e Alexandre. Paulo diz para Timóteo o seguinte: apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e a fé, e como resultado, a fé que eles tinham naufragou. Himeneu e Alexandre são 2 exemplos. Eu os entreguei para Satanás para que aprendam a não blasfemar. Veja, Paulo diz para Timóteo, Himeneu e Alexandre, eles abandonaram a fé, e a palavrinha fé aqui tem ideia de o que se crê, o corpo de doutrina no qual se crê, eles abandonaram a verdade e a boa consciência, ou seja, eles chutaram mão de um padrão moral estabelecido, e com isso, e eu acho extremamente impactante essa expressão, a fé que eles tinham naufragou, ou eles naufragaram no que diz respeito à fé. 2 formas de entender esse versículo aqui. Veja, quando a gente fala sobre as causas, a Bíblia não coloca a responsabilidade no ídolo, e a Bíblia não coloca a responsabilidade no povo de Deus. A Bíblia coloca a responsabilidade no indivíduo. É uma questão de carnalidade do coração. O jovem, por que ele abandona Deus na universidade? Porque ele ama mais ao mundo do que ele ama Jesus e a sua obra. Porque em algum momento ele rejeita um estilo de vida correto. Porque em algum momento ele se desvia das escrituras.
o que nós vemos então é que o jovem, ele trocou Jesus não por ideologias políticas, por proponentes filosóficos, por correntes ideológicas. Não, o jovem trocou Jesus por toda e qualquer satisfação dos desejos mais profundos do seu coração. Onde está o problema da universidade, então? A universidade fornece ao jovem vazão e eco para todos os desejos do seu coração num ambiente descontrolado. O que é um ambiente descontrolado? Longe dos pais, longe da igreja, longe de responsabilização, longe de visibilidade do problema. Eu posso fazer o que eu quiser no ambiente universitário, ninguém vai ficar sabendo. E às vezes a universidade inteira pode ficar sabendo e meus pais não vão ficar sabendo. E os meus pastores não vão ficar sabendo, e os meus amigos cristãos não vão ficar sabendo. Então o que o jovem fez? Ele trocou a sua lealdade, não por questões ideológicas ou filosóficas, mas por questões morais. Óbvio, questões morais são questões ideológicas e filosóficas. Mas o que a universidade propõe para eles é o seguinte: por que você vive este código de conduta? Se existe um código de conduta que você pode viver de forma mais livre, mais satisfeita e mais plena do que você vive hoje. Essa é a principal mentira da universidade. Então, eu de fato creio que a escritura ela centra o problema na carnalidade do coração do homem, do coração do jovem. E o que isso nos leva a questionar? Que em vários momentos a gente tem jovens em nossas igrejas. Por causa desse perfil do grupo místico, a gente tem jovens que não são genuinamente comprometidos com Jesus. Nunca de fato colocaram sua fé no Senhor Jesus Cristo e iniciaram um processo de transformação. Mas nós temos jovens também que vivem pura carnalidade e safadeza. Talvez quem esteja ouvindo a gente seja o próprio jovem, né? Que entendeu, identificou esses princípios que você colocou e precisa fazer algo. Mas também quem está ouvindo a gente pode ser o pastor dos jovens, o líder, o responsável por muitos desses jovens, ou então é um pai, uma mãe de jovens, né? Se você pudesse linkar, Pedro, bem breve, algumas dicas. O que fazemos? O que quem está ouvindo a gente pode fazer a partir desse cenário que você montou pra gente? Tiago, acho que em primeiro lugar a gente deve trabalhar com prevenção. E prevenção não começa no ensino médio. Prevenção começa no ministério infantil. A gente precisa repensar a maneira como a gente educa e pensa a educação cristã na nossa igreja, nas nossas famílias, de uma forma que, desde o início, nós vamos criar uma visão cristã de mundo nas nossas crianças, ao ponto de que quando elas chegam na universidade, elas chegam na universidade sendo questionadas das suas convicções, mas elas possuem convicções sólidas, que foram construídas ao longo de toda a história. A gente precisa parar, queridos, e me perdoe, eu trabalho no Ministério Infantil, então eu tomo isso pra mim. A gente precisa parar de pintar Davi e Golias no Ministério Infantil. A gente precisa parar de contar histórias moralistas no Ministério Infantil. A gente precisa, desde o início, mostrar como o evangelho muda tudo para as nossas crianças. E mostrar que Deus criou os peixinhos no mar, lá em Gênesis 1. Mas quando Deus criou os peixinhos no mar, Ele criou a cultura, Ele criou a música, Ele criou as artes, Ele criou toda a realidade existente e deu para o homem capacidade de criação. Para que a nossa criança já cresça não fazendo a divisão de que Deus criou o que é matéria, o homem criou o que não é matéria. Deus criou o que é natureza, melhor assim dizendo, e o homem criou o que não é natureza. Então o que o homem criou não é de Deus, o que Deus criou é o que de fato é de Deus. Nosso problema começa lá atrás. Então, como que você previne isso? Tenha conversas do evangelho constantemente com o jovem adolescente. Conecte a vida dele constantemente com a realidade de como Jesus muda tudo. E estabeleça algumas prioridades antes da faculdade. Para o seu filho, seu adolescente ainda não foi para a universidade, vida devocional, leitura da Bíblia, frequência no grupo de jovens. Estabeleça prioridades que vão fazer com que ele não as abandone no futuro. Aquilo que é convicção não é facilmente abandonado. E conecte o seu adolescente a uma rede de apoio. Eu tenho gostado muito desse conceito ultimamente. O nosso adolescente precisa ter um pai ou uma mãe. Infelizmente, nossas igrejas, nossas famílias hoje não são mais totalmente compostas por pais e mães nos lares. Mas isso não deve ser o maior dos problemas. Ele precisa ter um pai ou uma mãe com quem ele pode se abrir e estar conectado a eles. Um líder espiritual próximo a ele. Um amigo da sua idade, cristão, que vive os mesmos dilemas que o dele. E um amigo não cristão que vive aí também os mesmos dilemas que o dele. Ele precisa ter uma rede de apoio, gente que ele está inserido, que se ele cair na universidade,
essa galera vai puxá-lo de lá. Essa galera vai mantê-lo firme. Essa é a galera que vai, de certa forma, conectá-lo de volta com a realidade de Jesus Cristo, né? E se a gente quer de fato prevenir, a gente precisa trocar o ocasional pelo intencional. A gente precisa parar de fazer ministério com jovem adolescente e de educar os nossos filhos nos momentos que surgem por aí. A gente precisa aproveitar as oportunidades, mas a gente precisa ser intencional nas oportunidades que a gente tem com eles. Planejar o ensino, planejar a oportunidade de discipulado com eles. Mas e para o jovem que foi embora, que ele já está se desconectando da igreja? Eu acho que aí o nosso papel como igreja, como liderança e como família precisa ser de estar disposto a ouvir questionamentos, considerar posições, assumir uma postura extremamente relacional, extremamente disposto a cogitar e considerar as opiniões e compartilhar o evangelho corretamente. Tomar cuidado com aquela ideia de que Jesus morreu para que eu vá para o céu, então o que eu faço aqui não vale nada, não importa. Então, Jesus morreu para que eu tenha liberdade dos meus pecados, e os meus pecados afetam todas as áreas da minha vida, e então o evangelho conserta e redime todas as áreas da minha vida. E promover, de certa forma, queridos, interação entre gerações. No comecinho do podcast eu fiz alguns apontamentos e algumas brincadeiras, né, relacionadas ao problema dos Zennials com os Millennials e tudo mais. Queridos, vai ser algo extremamente maléfico para nós, se nós como igreja reforçarmos a separação e divisão das gerações. As escrituras a todo momento falam da geração mais velha educando a geração mais nova, transmitindo a fé e transmitindo o conhecimento de Deus, desde o deserto, desde a saída do Egito. Se nós abandonarmos isso hoje, talvez a igreja esteja, como muitos plantadores de igreja nos Estados Unidos têm dito, a apenas uma geração de morrer. Para que a nossa igreja não morra e não esteja a uma geração de morrer, a gente precisa promover a interação de gerações. Presbíteros, diáconos, pastores, homens, mulheres, mais velhos, discipulando, caminhando, encorajando, suportando e aconselhando os mais novos. Pedro, muito obrigado por mais esse bate-papo, né, sobre a questão dos jovens da juventude. Certamente um conteúdo riquíssimo para quem lida com esse momento de vida e para quem cuida de quem está lidando com esse momento da vida. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. E você que está ouvindo a gente, muito obrigado por estar com a gente. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau.